Olá, o Estúdio MP tem a honra de receber o ex-procurador-geral de Justiça, Fernando Grella, que acaba de ser indicado pelo conjunto de promotores e procuradores de justiça do Estado de São Paulo para a vaga no Conselho Nacional do Ministério Público. Dr. Grella, parabéns pela eleição. Qual que é a importância do CNMP no contexto geral do Ministério Público brasileiro? O CNMP é um órgão jovem, um órgão democrático. Ele tem ali a representação não só dos segmentos do Ministério Público, dos vários ramos, do MP da União e dos Estados, mas também da sociedade civil, do Parlamento e do Judiciário. E é um órgão extremamente relevante e importante na medida em que o papel fundamental dele é o intercâmbio e a integração do Ministério Público, né, a fim de que ele se aperfeiçoe paulatinamente e também buscando sempre o aprimoramento das atividades através de uma atuação uniforme. O CNMP criou comissões nas várias áreas temáticas em que atua o Ministério Público justamente para dar este suporte. E ele busca, evidentemente, ao longo do tempo, este aprimoramento, né, fazendo com que os Ministérios Públicos se integrem e alcancem um objetivo melhor. Né? Ele atua, e isso é importante enfatizar, na medida do possível, em alinhamento com o CNPG, né? E isso é importante que prossiga e que se aperfeiçoe, porque o CNPG, que é o Conselho de Procuradores, Conselho Nacional de Procuradores Gerais, tem a sua pauta com os seus problemas que são relevantes, né? E é extremamente importante que o CNMP continue nessa caminhada, atuando em consonância, em alinhamento com esta pauta, né? Buscando sempre essa integração, este intercâmbio, para que o Ministério Público tenha uma uniformidade de atuação, respeitadas as suas peculiaridades, de bem servir à sociedade. Então ele tem um papel relevantíssimo, deu caminhadas importantes nesses últimos 12 anos de existência deste órgão. Doutor Grella, se é fato de que a importância do Conselho Nacional do Ministério Público é algo inquestionável, há algumas críticas no tocante a decisões de cunho administrativo do Conselho que em certas ocasiões alcançam até a atividade fim, né, o trabalho dos promotores e procuradores de justiça. Eu gostaria que o senhor tecesse um comentário sobre essa questão especificamente. Olha, algumas cautelas, eu fui procurador-geral 2 vezes por 2 mandatos e eu pude, na verdade, viver esta experiência por 4 anos. Acredito que o Conselho Nacional do Ministério Público, que vem se aperfeiçoando a cada instante, a cada momento, ele tem que ter uma cautela extremada com a regulamentação. São muitas normas, às vezes, e isto sobrecarrega a atividade dos órgãos de administração superior das instituições, notadamente dos ministérios públicos estaduais. Isto cria um embaraço e acredito que deve haver um certo comedimento, uma certa cautela, uma certa preocupação com o número de normas e regulamentação. De outro lado, é preciso também compreender que há uma preocupação nesse objetivo de expedir regulamentações, que por vezes há decisões e regulamentações que invadem a atividade fim, né? Principalmente nos ministérios públicos estaduais. E isto não se encontra albergado na esfera de competência do CNMP. O CNMP é um órgão administrativo que tem atividade de controle, de apoio, defesa da autonomia do Ministério Público, mas ele não tem a competência constitucional para se inserir, não é, para definir e regulamentar atividade fim. Então, é preciso que haja cautela quanto a isto, não é? Porque, acima de tudo, é respeitar os limites, os parâmetros constitucionais da atuação deste órgão. Perfeito. No seu entendimento, a atual representação, a atual composição, melhor dizendo, do Conselho Nacional do Ministério Público reflete a realidade, especialmente respeitando todos os ramos do Ministério Público brasileiro? Não, aí nós acreditamos que há um equívoco na formatação da composição no que se refere ao Ministério Público. E esse equívoco, a origem dele, vem desde a edição e a promulgação da Emenda 45. Não é? Já naquela época eu tive a oportunidade de acompanhar boa parte dos trabalhos da Emenda 45. O legislador constituinte, ele se equivocou quanto ao perfil do Ministério Público quando criou o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público.
ele adotou para o Conselho Nacional do Ministério Público o mesmo perfil do Judiciário. E aí é que está o equívoco. O Judiciário Perfeito. é verticalizado e o Ministério Público Tem não outra é conformação. verticalizado. Não é? Perfeito. Os ramos do Ministério Público estaduais, o Ministério Público Estadual, ele é autônomo e independente do Ministério Público da União. E eles deram um tratamento como se houvesse uma verticalidade, que não acontece. Ou seja, o Procurador-Geral da República, de acordo com a Constituição, ele é chefe do Ministério Público da União, mas não é dos Estados. Perfeito. Então, isto daí levou a uma distorção, uma má compreensão, de tal forma que a representação dos Estados acabou ficando reduzida, e isto amesquinha, deprecia o Ministério Público estaduais. A composição quanto ao MP da União está correta, cada ramo tem a sua representação, mas no tocante aos Estados, há um equívoco enorme, uma depreciação, uma desvalorização do Ministério Público Estadual. E por que nós dizemos isso, essa desvalorização e depreciação? Porque a maior gama de atribuições do Ministério Público está com os Ministérios Públicos Estaduais. Sem dúvida. A capilaridade do Ministério Público está com os Ministérios Públicos Estaduais. É ele, o Ministério Público Estadual, que está em todas as comarcas, né, em todos os cantos do país. É ele que tem o contato com a população, que recebe ali as demandas sociais. Então, não é adequada esta representação minoritária que foi reservado aos Ministérios Públicos Estaduais. E eu me lembro até que esse aspecto foi muito bem debatido. Houve audiências públicas, na época o presidente da CONAMP esteve lá para explicar, mas não se conseguiu o convencimento, não é, a esse respeito, e o equívoco de tratar igualmente Judiciário e Ministério Público prevaleceu. Não é? E eu me lembro ainda de que na época, não é, para destacar a importância do Ministério Público Estadual, houve um ajuizamento de uma ADIM quando foi editada a emenda 45, certo. Ela tinha uma norma transitória que reservava ao Procurador-Geral da República a competência para fazer a primeira escolha, caso não houvesse lei, dos membros do Ministério Público Estadual para compor o Conselho Nacional. E a CONAMP, por representação do Dr. Marfan, que era Procurador-Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, ela promoveu uma ADIM contra esse dispositivo de norma transitória da emenda 45, porque o texto da Câmara dizia que competiria ao Supremo fazer as escolhas, tanto do Judiciário e quanto do Ministério Público. E no Senado, a pretexto de se corrigir redação, como emenda de redação, alterou-se esse dispositivo para dar a competência ao Procurador-Geral da República para ele fazer as escolhas também dos Ministérios Públicos Estaduais. Então foi uma alteração de substância que não poderia ter sido feita sem que o texto voltasse para a Câmara. Então havia um vício formal. Esta ação essa ADIM promovida pela CONAMP, ela foi exitosa e abriu espaço para que no ano seguinte, quando foi editada a lei que regulamentava este assunto, ali se previsse que os procuradores gerais reunidos, e é uma previsão que institucionaliza o Colégio Nacional de Procuradores Gerais, certo, eles é que iriam fazer a escolha do MP dos Estados. Então, esse é um dado importante na história, não só porque institucionaliza o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, mas que demonstra a importância, a relevância do Ministério Público dos Estados, que precisa ser resgatada pelas duas razões que nós mencionamos. Porque ele atua plenamente em todo o país, não é? E porque ele tem capilaridade, ele está em todas as cidades. Perfeito. Doutor Grela, como eu disse no começo da nossa conversa, o senhor ocupou o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo e nessa condição observou de maneira privilegiada como é que funciona o Conselho Nacional do Ministério Público. Como é que o senhor classificaria o tratamento que um Procurador-Geral de Justiça recebe quando tem que demandar o CNMP e comparece lá pessoalmente? Olha, como eu disse inicialmente, o CNMP é um órgão jovem, né? Eu pude acompanhar boa parte da existência dele e tenho que dar o testemunho que evoluiu muito, melhorou muito este tratamento desde o início, desde a instalação do CNMP. No início foi muito difícil esse tratamento por ser um órgão de controle, mas nós temos que reconhecer que com o passar do tempo, né, a renovação dos mandatos,
E com esta atuação com o CNPG e ouvindo este alinhamento que precisa ser ampliado e implementado, foi possível ao CNMP se tornar sensível à necessidade deste aperfeiçoamento. Então nós tivemos evolução neste campo, né? O CNMP acabou destinando uma sala para os procuradores gerais que lá comparecem para um ato, uma audiência, uma sessão, acabou dando aos procuradores gerais a possibilidade de pedir preferência nos julgamentos, a fim de que o procurador-geral, na verdade, não permaneça lá por muito tempo. E isso é extremamente importante, porque o procurador-geral representa a instituição, que é a razão de ser do CNMP. Sem dúvida. Não é? Agora, nós temos um espaço enorme para caminhar nessa matéria, né? O cumprimento das agendas, dos horários, né? Que ainda constitui um problema a ser enfrentado. Isso é importante que seja visto e revisto pelo CNMP, porque é uma forma também de respeito, de dignidade para com os procuradores gerais, né? De tal forma que quando vão fazer sustentação oral, aquele julgamento se realize no horário aprazado ou audiências aconteçam, porque isto, acima de tudo, significa uma consideração com a instituição que ele representa. Perfeito. Né? Então, nós podemos assistir uma evolução, mas estamos convictos de que há aspectos ainda que podem ser melhorados e aprimorados, como é esse que eu mencionei, da agenda, da observância da agenda e horário, que é muito caro, né? É muito importante para o procurador-geral, que às vezes se desloca do seu estado com uma série de afazeres, e isso se torna relevante para ele e para a instituição que seja observado. Perfeito. Nós agradecemos a gentileza do Dr. Fernando Grella pela entrevista. Até uma próxima oportunidade.